Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão conectados com a gente, que estão querendo conversar um pouco sobre mobilidade. Agradeço muito a conexão de todos vocês. Isso é muito mais do que uma live. O que a gente está fazendo aqui é uma live como uma degustação de um projeto muito mais amplo, um projeto muito mais avançado e muito mais pretensioso que nós temos aqui, de realmente fazer um curso que pode chegar até as 360 horas de como se fosse um MBA, como se fosse uma pós-graduação lato sensu, e a gente quer mostrar o que é o nosso curso, o potencial do nosso curso. Então, grande parte das discussões que nós vamos ter aqui são discussões que teremos no próprio curso. Eu sempre costumo dizer, pessoal, que o curso não existe respostas prontas, né? O curso é um curso aberto. A gente está procurando também essas respostas, mas a gente também está mostrando para todos ensinando a todos, ou com essa intenção, preparar as pessoas para responder a algumas demandas que vão surgir nos próximos anos em relação à gestão automobilística, né? A gestão da mobilidade, o relacionamento com o governo, o relacionamento com a sociedade, o que muda na arquitetura. Então, o nosso curso tem tudo isso, e a gente quer realmente mostrar para todos vocês que estão conectados esse potencial e abrindo as portas. Junte-se a nós nessa live, junte-se a nós no curso, e eu tenho certeza que é um curso que vai ser construído, não é um curso só com a gente. A gente tem gente aqui de no mínimo, muita experiência, e não vai trazer para vocês nenhum tipo de romantismo. A gente vai trazer aqui a história de quem fez história, de quem esteve na indústria, está na indústria e está ainda construindo essa nova gestão. E a gente sempre diz que temos muita sorte de viver esse momento, porque seria muito frustrante não estar participando desse momento de transição. A gente quer realmente contribuir com essa transição. Uma coisa que a gente sabe, que não precisa ter bola de cristal, uma coisa que a gente sabe é que a mobilidade está mudando. E o consumidor nunca foi tão protagonista do processo, né? Nunca teve tanta opção de escolher. Então, temos aqui gente como a Fabiana. Fabiana, longa experiência dentro da indústria ocidental, dentro da Toyota, e manufatura, Gemba, pé no chão. Como é que tudo, pé lá no chão de fábrica, como é que tudo isso daí vai mudar? Ela vai contar um pouquinho dessa história. Nós temos o Arnaldo é sempre interessante, porque está lá em Detroit, trabalhou também longos anos aqui com a gente, na indústria automobilística no Brasil, está lá em Detroit e sem essa síndrome do vira-lata, não é isso. É que ele está lá e está vendo muita coisa interessante, e vai passar essa muita coisa interessante que a gente vai viver também. Então, não é uma coisa, síndrome do vira-lata. Não, não é isso. É que ele está vendo essas coisas acontecerem, e ele traz muitos insights interessantes. E isso vai nortear todo o curso formal que a gente está aqui oferecendo a vocês. O Emerson Miguel conhece muita parte de logística, vai contar para a gente um pouco de todas essas nuances da logística e também novas maneiras de conduzir essa mobilidade. O Vinícius tem uma história também dentro da indústria automobilística, já foi número 1 na questão de manufatura, dentro de uma OEM aqui no Brasil, e vai mostrar para a gente muito do que essa manufatura, essa massa, que é uma manufatura de mão de obra intensa, o que essa mão de obra intensa vai ter que passar? O que isso vai nos levar? E o Teodoro também
passou por manufatura, passou por logística, passou por qualidade. Então, tem uma ampla experiência até de construir. Não é uma vez na vida, né? Não é toda hora que acontece, é uma vez na vida, quando você constrói uma fábrica do Greenfield, do zero. E o Teodoro teve essa oportunidade, fez uma fábrica a partir do zero, então ele tem muita história para contar para a gente. E essa história vai permear o nosso curso e essa história vai permear também a nova mobilidade, né? Como gerir essa nova mobilidade. Então, a todos vocês que estão conectados, o nosso muito obrigado. E eu começaria perguntando para o nosso representante de Detroit, o pessoal fala que é o Detroit Connection, a gente sempre pergunta para o Arnaldo, Arnaldo, o que é que está acontecendo aí nos Estados Unidos? Quais são as tendências? Então, o Arnaldo, já nas reuniões preparatórias, ele vinha falando, nossa, olha, está acontecendo muita coisa aqui, pós-pandemia, está mudando a logística, está mudando o que as pessoas, o que o ser humano vem buscar, né? Ele já não quer mais um emprego tão tradicional. Então, coisas que a gente lê no jornal aqui, e lê nas revistas, lê no site, mas ele está vivendo, de fato, lá do outro lado, como consultor. Então, eu queria dar a abertura para o Arnaldo começar essa discussão, falando para a gente. O que está acontecendo aí, Arnaldo? Conta um pouco para a gente. Obrigado, Mauro. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão conectados, aos colegas aí que estão nessa live, dão uma prévia do nosso curso. E a minha parte, eu vou contar para vocês essa conexão internacional aqui da indústria automotiva, mas também de outras indústrias. E o que está acontecendo aqui fora é uma coisa bem interessante, porque tem uma série de eventos acontecendo nessa pós-pandemia que vão trazer grandes oportunidades. Então, eu vou contar um cenário, mais ou menos, dar uma palhinha do que está acontecendo, que realmente só um trechinho pequeno do que nós vamos discutir em aula, mas, ao mesmo tempo, dá um tom positivo, que é quando a gente tem bastante crise, mas tem o conhecimento do que está acontecendo, a gente consegue fazer análise, né? Por exemplo, o mercado global, partindo da visão aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, ainda está retraído. Então, a gente vê um mercado retraído no final do terceiro quarto, no começo do quarto, mas era uma previsão que nós tínhamos que esse mercado estaria ainda retraído. E as empresas, não só a manufatura, mas principalmente as manufatureiras, estão focadas em questões operacionais, né? Por exemplo, a escassez de mão de obra. E aí, na escassez da mão de obra, nós temos vários fatores, né, que estão trabalhando, né? O pessoal ainda não voltar com toda a força para o mercado de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, as vacinações forçadas, alguns mandatos federais para vacinar. Algumas pessoas estão ainda hesitantes de receber a vacina. Algum suporte ainda do governo federal para aqueles que não estão trabalhando, mas estão recebendo dinheiro, ainda permitiu que as pessoas ficassem em casa um pouquinho mais, então o pessoal não voltou ainda. E também tem um terceiro fator muito importante que nós vamos discutir em aula, que é uma mudança aí radical até, né? Do pessoal querendo fazer outra coisa além da manufatura. Então, a gente percebe uma tendência dos talentos aí da manufatura, tentando se direcionar por outros propósitos de vida. Muitas delas estão indo até para as grandes empresas de tecnologia. Então, você vê uma certa migração dos talentos, né, que é buscando um local, um novo local, né, um novo propósito para suas carreiras. E aí, essa primeira parte, a escassez de mão de obra. A segunda é a interrupção da cadeia de suprimentos. O abastecimento ainda está complicado, né? Os preços estão inflacionados, principalmente de matéria-prima, o aço laminado a frio, por exemplo, até porque, com a escassez de mão de obra, você tem esses impactos na cadeia também, que acaba afetando a manufatura como um todo. No cenário um pouquinho mais global, né? Não só os Estados Unidos, as políticas de consumo de energia, por exemplo, a China colocou restrições ao uso de energia em solo chinês. Então, por falta de carvão, esse impacto imediato, né, do boicote à Austrália, para quem não sabe, a Austrália é o maior exportador de carvão para a China. E a Austrália acabou acusando aí, oficialmente a China de negligência sobre a pandemia. E aí, nessa briga geopolítica, a China não comprou o carvão da Austrália e agora está passando por dificuldades fortes, né, e está colocando restrições do uso de energia em solo chinês. Isso afeta a manufatura,
e as empresas estão alocadas na China. Então, você vê que uma coisa... Está tudo conectado, né? Nós estamos totalmente globalizados. Um detalhe lá na China afeta realmente toda a cadeia de suprimentos. E um terceiro, e muito importante, por exemplo, a escassez de caminhoneiros aqui nos Estados Unidos. Está difícil movimentar cargas dentro do território americano. Então, você tem, desde a fonte até o transporte, dificuldades em todos os setores, né? E, por causa de tudo isso, o cenário só está previsto para mudar depois dos meados de 2022. Então, a gente já consegue fazer umas análises, principalmente por esses fatos que eu coloquei para vocês, tem muito mais coisa por trás, mas outros desenvolvimentos recentes, por exemplo, containers estão parados com navios, né, praticamente esperando lá na ponta de entrada, na costa oeste dos Estados Unidos. Então, tem vários navios que não estão conseguindo atracar e deixar suas cargas. Então, nós temos aí vários complicômetros. E a Rússia, por exemplo, essa semana, 2 semanas atrás, recentemente aí colocou um outro lockdown, né? Colocou um fechamento devido a uma variante aí do vírus que a Rússia está enfrentando. Então, é uma série de fatores que acabam complicando aí a nossa cadeia, a fabricação, né? A cadeia de suprimentos, o transporte. Então, a manufatura ainda está caminhando. Agora, as perspectivas são boas. Nós vamos ter um efeito de portão, né? Uma vez que se abre o portão, vai todo mundo querer. Então, o importante agora, né, nessa retração, é se preparar para quando voltar ao normal. E com essa demanda aí sendo guardada, a hora que abrir aquele portão, daquele efeito de todo mundo querer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí quem estiver melhor preparado vai sobressair. Por isso que é importante, agradeço a oportunidade de trazer um pouco da estratégia, as informações, né, de todo o mercado global, para a gente fazer essa análise e o que isso impacta dentro da produção, não só de veículos, mas como a mobilidade como um todo, porque isso vai afetar, já está afetando e vai ter que ser considerado nas equações aí de previsão do mercado para o futuro próximo. Esse ponto é interessante. Tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. Você falou uma coisa muito legal, né? Você mostrou um cenário total. Antigamente, a gente falava da indústria automobilística, a gente olhava para o próprio umbigo. A gente não tinha essa visão global, não tinha todos esses detalhes. Então, primeira coisa, quando a gente escreve que o nome do curso é Nova Gestão, é justamente isso. O nosso curso pretende ir muito além da vida no mundinho da OIM. Tem que ser muito mais amplo. Agora, faço uma para você, Arnaldo, uma provocação. Você falou assim, tem muita gente da indústria automobilística, de manufatura, que falou assim, eu quero mudar de vida, eu passei pela pandemia, fiquei preso tanto tempo e está saindo, está indo para outros lugares. A indústria automobilística, a indústria a gestão da mobilidade é lugar para pessoas de talento ou ela está ficando restrita a pessoas que não têm tanto talento assim, vai ficando, vai ficando, vai ficando. O que você acha em relação a isso? A sua pergunta é excelente, Mauro, e traz uma série de visões que nós temos do que vai acontecer agora, né? Agora e também no futuro próximo. A manufatura vai atrair talentos, porque a manufatura está ligada e conectada às novas tecnologias. Então, quando o pessoal que está procurando tecnologias entender que nós vamos estar integrados, formando um futuro diferente na mobilidade, o que vai acontecer é que nós vamos ter espaço para mentes criativas, mentes que resolvem problemas rapidamente, até porque você colocou no começo, né, na velocidade o protagonismo do consumidor vai ser muito forte, então a velocidade com que se resolve e atende o consumidor vai ser importantíssimo, e para isso você tem talento. Então, a gente vê, nesse primeiro momento, eu não quero ir para a manufatura, eu vou para a Big Tech, né, que o pessoal fala, vai para a tecnologia. E, na verdade, nós vamos entender que esse movimento vai acabar numa integração, e a gente vai discutir isso na aula, essa integração, e aí que acontece, as grandes oportunidades estarão na produção de produtos e serviços. Então, nós vamos ter software, nós vamos ter radares, né? Nós vamos ter mobilidade autônoma, nós vamos ter veículos elétricos. Então, quem conseguir integrar, estiver melhor preparado para entender a tecnologia, né? O serviço agregado
e como colocar tudo isso junto, vai sair na frente. Então, a sua pergunta é sensacional e agradeço a oportunidade de trazer essa opinião aí. Então, resumindo, né, a gente fala assim, bom, tem futuro, só que vamos dizer assim, o profissional de potencial, de talento, ele mudou, né? Porque o que a gente considerava talento há 10 anos atrás não vai ser o talento necessário para daqui um ano, né? Então, está tendo uma mudança nesse talento e você disse um negócio importante. Tem que estar preparado, né? E eu acho que o nosso curso é exatamente isso. Tem que se preparar, né? E é por isso que nós convidamos todo mundo, não só para a nossa live, mas para se engajar no nosso curso. E você fala da manufatura, e a gente sabe que manufatura, a gente tem um padrão, tem um modelo, tem um role model, que é o TPS, que é o Toyota Production System. É o que a gente sempre visa, o que a gente sempre namora, é o Toyota Production System, que é muito maior do que um sistema de produção, que ele está ali fazendo um sistema para pensar, fazer com que as pessoas pensem. E aí eu perguntaria, Fabiana, você vê que o conhecimento, atingir esse talento que o Arnaldo falou, é mais fácil você ter esse talento, você chegar nesse ponto através do TPS, do Toyota Production System, do que os sistemas tradicionais, os sistemas ocidentais, que estão sempre ali sofrendo tanto com modos de trabalhar tradicionalíssimos, que vêm lá enraizados lá na década de 50. Você acha que realmente os orientais têm vantagem para mudar essa maneira de pensar? Boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Sim, eu tenho certeza disso, né? Pegando o gancho no que vocês estão falando, né? O Arnaldo comentou de produtos e serviços. O que a gente tem dentro do sistema Toyota de produção é utilizar, por exemplo, o produto para desenvolver pessoas. Chama-se, em japonês, hitozukuri. Então, o que é isso, né? Já que eu tenho que desenvolver um produto, que no caso é um carro, como é que eu utilizo dessa ferramenta, como bem pontuado, trabalho padrão, Kanban, gestão à vista, para que eu desenvolva as pessoas, porque o pilar do TPS de respeito às pessoas, ele está na base da casa, justamente para que você tenha pessoas cada vez mais desenvolvidas dentro de um plano. E esse plano, ele é justamente focado e orientado para o produto, né, falando na indústria automobilística, e hoje, mais ainda, para a prestação de serviço, uma vez que a Toyota já se designa como uma empresa de mobilidade, não mais uma montadora de veículos. Então, tem toda uma correlação no respeito às pessoas, em como desenvolver as pessoas, utilizando produto e serviço. Então, quando a gente fala que a Toyota já fez esse movimento e que a Toyota respeita as pessoas e que a Toyota tem isso daí já no DNA há tanto tempo, e as empresas ocidentais tentando galgar, né, o ESG, tentando galgar tudo isso, parece que a Toyota já tem isso daí incorporado há muito tempo. Como é que você vê isso daí? Como é que sai tão naturalmente na Toyota uma coisa que a gente aqui, ocidental, tem que fazer programa, tem que fazer plano, tem que colocar data, tem que colocar plano de ação e tal. Como é que nasce naturalmente na Toyota e a gente aqui se mata e não consegue? Você vai explicar isso no curso, mas eu acho que era legal você dar uma pitada aqui na nossa live. Acho que tem muita gente interessada, porque tem muito discurso, a gente sabe, nem tanta ação. Então, talvez você possa dar um insight para o pessoal para fazer alguma coisa diferente amanhã. Exatamente, excelente ponto. Eu gosto de usar nos meus treinamentos o exemplo da Copa do Mundo, que foi no Brasil, onde, ao final do jogo, onde o Japão estava jogando, os japoneses estavam lá
tirando o lixinho, né, limpando o estádio, né, como uma cultura deles, como uma forma de entender que, puxa, se quando eu cheguei no estádio, ele estava organizado, ele estava pronto para eu poder assistir o meu jogo, eu preciso deixar ele na mesma condição. E você vê esse tipo de comportamento dentro da cultura e, mais do que tudo, a prática contínua é a liderança praticando, o Gemba praticando, ou seja, é uma forma de trabalhar. Não se usa, né, umas ferramentas, não, se a liderança pratica a melhoria contínua, o meu viés de identificação de desperdício, ou mesmo, né, minha liderança mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir em termos de segurança, qualidade e eficiência, ele pratica isso. E essa prática reforça a cultura. Começa na segurança, o respeito às pessoas, e vai indo, né, em termos de qualidade e eficiência, e no final da história nós estamos falando de custo e gestão. Então, eu gosto de falar justamente disso, Mauro. Se no estádio, as pessoas que encontram uma condição, os japoneses encontram uma condição, eles entendem que aquele é o padrão. Se aquele é o padrão, a gente tem que devolver naquele padrão. E aí a gente vê a grande diferença de nós, ocidentais, latinos, sangue quente, que não temos isso em casa, não temos isso como cultura. Então, é daí para esses conceitos de liderança pelo exemplo, que nós vamos bastante falar, né, na parte da mobilidade, da gestão dessa mobilidade, como que essa liderança dentro do sistema Toyota sustenta toda essa mudança, toda essa transformação, sem perder a essência do sistema Toyota de produção. Porque a Toyota ela sempre vai se adequando, ela sempre vai se transformando. Ao longo da sua carreira, é só você entrar lá no site da Toyota do Japão, você vê desde a primeira fabricação, antes de ser Toyota, né, antes de ser manufatura de carros, para hoje uma empresa de mobilidade, ou seja, uma empresa que prega serviço, produtos associados, mas o foco está na mobilidade. Então, no curso, com certeza, iremos explorar bastante também esse conceito de mobilidade dentro da Toyota. É interessante porque você fala assim, respeito, né? Negócio legal, bacana. E aí depois você fala um negócio ainda padrão, né? Lógico, Toyota, a gente não pode deixar de ter padrão. E aí você fala assim, o profissional do futuro, ele vai ser criativo. Aí as pessoas perguntam, caramba, então eu tenho que ser criativo, mas eu vou seguir padrão? Pois é, né? Esse é o mundo da manufatura, esse é o mundo real. Quer dizer, ser criativo não é viver fora dos padrões, na liberdade total, não. Você vai continuar seguindo padrões, vai continuar seguindo regras, etc., etc., mas vai ser criativo também. E aí, Fabiana, você treina, transforma, desenvolve o talento. Quando você está com o talento desenvolvido, formado, ele pede a conta. E aí eu pergunto para o Emerson, Emerson, como é que faz? Né? Você desenvolveu, você gastou tempo, você usou energia, aí você tem o talento, né? O talento realmente ele surgiu, né? Você vai começar a ganhar dinheiro com o seu talento, e o seu talento um dia chega para você e fala, olha, não dá mais, eu vou para outro lugar. Então, tão importante quanto desenvolver talentos é reter os talentos. O que a gente faz para reter os talentos? O que você vai ensinar na aula para reter talentos, Emerson? Bom, legal, gente. Obrigado e boa noite a todos, né, Mauro? Obrigado. É bem interessante esse ponto, né? Porque o mundo está mudando e depois do Covid mudou mais ainda, né? Então, reter talentos passa a ser cada vez mais difícil com esse negócio de home office que chegou e não adianta a gente querer ir contra, porque vai acontecer agora, não tem mais jeito mesmo, né? Então as empresas estão se adaptando a essa situação de poucos dias em um escritório, muito mais dias trabalhando em casa, né? As pessoas estão se acostumando com isso, tá? A gente trabalha em prédios em que tem 36 andares de laje, e desses 36 andares, agora depois do Covid, sobraram 3 lajes ocupadas.
né? Então, por aí você vê que alguma coisa está acontecendo. E essa mudança de como fazer para reter o talento, se já era difícil quando você estava com a pessoa dentro do escritório, na sua vista, né? Você avaliando ele talvez diariamente, imagina quando o cara está totalmente virtual, simplesmente entregando aquilo que está passando de demanda para ele. Então, reter talentos agora se tornou um desafio. E como a gente vai falar de mobilidade bastante no nosso curso, o que é muito interessante é que, com essa nova realidade, como é que eu posso tentar fazer com que esse talento permaneça na minha empresa, estando dentro da casa dele, né? Como é que a gente faz isso? Então, alguns benefícios que as empresas usavam como coisas diferenciais ou até coisas padrões, por exemplo, eu vou te dar um ticket refeição, né, um vale-refeição num valor maior, né? O cara trabalhando em casa, né? A não ser que ele vá aguardando aquele vale-refeição para usar no final de semana, alguma coisa com a família, mas deixou de ser um atrativo muito grande. Quem trabalha em grandes prédios comerciais, em grandes centros, em que tem uma vasta quantidade de restaurantes, por exemplo, o cara usava cada dia em um e tal, começou a não fazer mais sentido isso, né? Então, como é que você vai estar fazendo isso? O que isso tem a ver com a mobilidade, né? Já existe empresas que estão dando, por exemplo, né, como um benefício, né, para os funcionários, uma bicicleta elétrica, por exemplo, né? E isso que a gente vai entrar nesse assunto bastante falando de mobilidade. Por quê? Passou a ser uma grande vantagem você ter uma bicicleta elétrica, tá? Por quê? Porque primeiro pela questão do trânsito, tá? Segundo pela questão da saúde, né? E terceiro pela inovação, vamos dizer assim, né? Então passou a ser um atrativo empresas que estão oferecendo, em vez de um vale transporte, em vez até mesmo da pessoa ter um carro, um executivo pode ter um carro, né? Não, aqui ó, tem um gap, tem uma quantidade de opções de bicicletas elétricas de altíssimo nível, tá? Que podem te levar do ponto A ao ponto B da forma mais rápida, com menos energia, tá? E que, ao mesmo tempo, você vai estar podendo usar essa bicicleta no final de semana, por exemplo, né? Então, passou a ser um atrativo diferencial. Então, reter esses talentos pensando em coisas novas, em como que eu posso estar fazendo isso, é o grande desafio e vai ser cada vez mais daqui para frente, né? Os talentos hoje em dia, eles não são mais os talentos como eram há 10, 20 anos atrás, né? A geração que está chegando agora tem um mindset completamente diferente, talvez do nosso aqui, ou pelo menos do que nós estamos aqui, né? Não tem mais aquele apego que a gente tinha, por exemplo, quando entrava numa grande empresa e você achava que você ia ficar naquela grande empresa até você se aposentar e estava tudo bem. Hoje não acontece mais isso. Hoje o incômodo nas pessoas é muito grande. Se você não tiver o tempo todo dando uma carga motivacional nessas pessoas, né? E a motivação, na verdade, é interna, né? Você pode simplesmente tentar ajudar, mas aquilo lá pode não ser suficiente. Então, salário é importante? Sim, mas chega no momento que o salário ele está incorporado, então não vai adiantar. Então, iniciativas como essa da bicicleta, né, e a gente tem um conhecimento de um percentual até grande de empresas que estão fazendo isso já, se associando com grandes marcas de bicicleta, por exemplo, tá, que já existem no mercado e que estão sendo trazidas lá de fora também, passou a ser uma coisa muito interessante, né? Contatos do tipo, você tem, em vez de você ter um vale-refeição, para você ter uma ideia, eu te dou um cartão que você pode estar usando nos aplicativos de alimentação, por exemplo, né? E você começa a associar as coisas de uma forma assim que você fala, poxa, por que nunca ninguém pensou antes? Porque a realidade nos forçou a pensar dessa forma, né? Essa cultura nova que está chegando, esses novos profissionais que estão chegando e que se sentem incomodados, né? Eles têm essa necessidade, tá, de ter algo diferente. Então, começar a oferecer o que a gente recebia de benefícios antes para reter o talento passou de ser o atrativo normal hoje em dia, né? Hoje o talento ele quer ter desafios diários novos, né? E o que ele pode estar tendo de visão para o futuro. Hoje, às vezes, o cara nem pensa, como talvez antigamente, eu quero entrar numa empresa, como eu comentei, fazer minha carreira aqui, virar um gerente, virar um diretor, crescer. Hoje não, hoje para o cara é muito mais importante o desafio, né? E esse desafio tem que ser motivacional para entender que, acabando aquela empreitada, ele vai ter uma outra, e vai ter uma outra, e vai ter uma outra. Tá? Então, se a empresa também não pensar em benefícios diferentes como esses que eu comentei, não vai dar certo, né? A gente tem a história que a gente vai contar depois do porquê, né, durante o curso, por que talvez os patinetes aqui não deram certo, que lá estava fadado a não dar certo, né? E agora tem essa onda, como eu falei, das empresas estarem oferecendo benefícios diferenciados, fazendo contatos e contratos com essas empresas, de dar esse tipo de benefício
para as novas pessoas que estão chegando aí, para tentar manter o máximo possível esse talento dentro da empresa, porque é muito rápido que as coisas estão acontecendo, muito rápido mesmo, né? A gente vê profissionais ficando 2 meses, 3 meses, 4 meses numa empresa, e assim, 6 meses o cara já está achando que está ficando muito tempo dentro da mesma empresa, já está falando assim, eu já não estou mais aguentando, estou pensando já em mandar o meu currículo para outro lugar, ficar explorando, é uma coisa que a gente não conseguia imaginar antes, né? Então, se não fizer alguma coisa diferente, realmente vai perder esse talento, tá? Então, a gente vai explorar muito isso daí no nosso curso. Concordo plenamente, e aí surge uma discussão interessante, né? Porque, olha, a Fabiana veio e ensinou a formar talentos. Aí chegou o Emerson, e o Emerson está ensinando a reter os talentos. Agora, essa retenção de talentos, ela cria uma tensão realmente com o próprio mundo corporativo, né? com as próprias lideranças, né? As altas lideranças. Então, você está mostrando um atrito, você está mostrando uma tensão, vai surgir essa tensão. E aí eu pergunto para o Vinícius, como que ensina a gente, né? Já que a Fabiana ensinou a formar, o Emerson ensinou a reter, ensine, e o que você vai mostrar no curso, ensine a nós como diluir essas tensões normais que sempre surgiram no mundo do trabalho, mas agora eles vão surgir de uma vez, uma avalanche, e de uma outra forma. Como é que você vê isso daí? O que você vai ensinar no curso para vamos dizer, conviver nesse mundo novo, esse admirável mundo novo da mobilidade? Isso aí, Maurão. Boa noite a todos. E, de fato, o que eu vou fazer é trazer alguns elementos do que os colegas falaram sobre a ótica das relações do trabalho. Elas vão ter que evoluir realmente nessa transformação da mobilidade, senão a gente vai estar fadado ao fracasso, né? De fato, o grande provocador disso é o trabalhador, o profissional, que ele está em transformação e ele quer de volta o controle da sua carreira, ele quer ter o protagonismo também, assim como a inversão da pirâmide do consumidor, o trabalhador também quer estar no foco, no centro das atenções, né? E essa mudança, ela afeta muitos egos, ela incomoda dentro das organizações, gera realmente esse estresse que você bem comentou, né? E principalmente trazendo para a indústria automotiva, que o Arne comentou no comecinho, a gente de fato vê, a indústria automotiva sempre foi uma empregadora em massa, sempre já foi a vedete dos empregos, onde atraía talentos para começar e construir carreiras longas lá. Isso ainda existe muito, mas as montadoras estão tendo que se transformar e às vezes até se maquiar para ser mais atrativa para o mercado e atrair os talentos. Eu vou trazer um exemplo de uma experiência minha. Eu liderei a área trabalhista numa das grandes montadoras e no meio da pandemia a gente teve que lançar mão de um programa de reestruturação por conta da queda da demanda, enfim, todas as questões que todo mundo vivenciou, e foi lançado mão um programa de demissão voluntária. E no meio do programa, ao invés de ter aquela adesão do pessoal que estava prestes a se aposentar, que talvez encarasse esses programas de incentivo como uma antecipação do seu plano natural de aposentadoria, a gente viu de fato um êxodo de talentos, assim, pessoas que nunca a gente imaginaria que pegariam suas malas e sairiam da empresa. Então, quase que a gente teve que acionar o circuit breaker, que nem na Bolsa de Valores, e travar o programa, porque depois isso gerou uma séria dificuldade para repor talentos, tanto em cargos técnicos como de liderança, né? Acho que vale abrir um parênteses, né? Principalmente falando do âmbito Brasil, a crise que a gente está vivendo, o desemprego e tudo mais, ela acaba jogando uma cortina de fumaça em cima dessa situação que já se torna realidade, né? Mas tão logo a gente tenha um pouco numa recuperação do mercado, a gente vai perceber isso, assim como o Arne comentou, que lá nos Estados Unidos isso já está escancarado. Hoje, aqui no Brasil, em posições técnicas de liderança, já existe uma séria dificuldade para repor talentos, né? Agora, voltando, eu falei um pouquinho da inversão da pirâmide, né? Eu sempre leio, escrevo e pratico muito questões de liderança, e o líder já percebeu que para ele ter sucesso, para ele engajar, inspirar confiança, assim como a Fabiana falou um pouco do sistema da Toyota, do respeito, ele tem que se enxergar numa pirâmide invertida, tem que estar como suporte, servidor da sua equipe. Mas nas relações de trabalho existem mais elementos, muito mais complexos do que só uma equipe com um bom líder
para poder reter os talentos, né? Acho que alguns papéis aí que a gente vai abordar, né, nesse âmbito de relações trabalhistas, a empresa, ela é a detentora do capital, né? Ela está lá buscando a viabilidade do seu negócio, está buscando competitividade, enfim, uma transformação. E aí tem uma pressão por custos, tem uma pressão por, enfim, questões negociais que sempre foram pauta junto com os sindicatos. E hoje ela está tendo que rever e repensar, investir em iniciativas ESG, como você comentou, enfim, colocar iniciativas para atrair talentos e reter, que muitas vezes o custo por custo não se justifica, mas é uma questão de sobrevivência e de realmente de manter as pessoas-chave nos postos-chave, né? Do ponto de vista de trabalho dos trabalhadores, tradicionalmente ele entrava com a força de trabalho e trocava por dinheiro, né? Ou agora o Emerson falou dos benefícios, né? Mas hoje em dia o trabalhador ele quer empregar o seu talento, ele quer ter engajamento, ele quer trabalhar por uma causa nobre, né? Então, e hoje ele tem muito mais opções. Foi comentário sobre a indústria de software, essa fusão que vai acontecer em toda a cadeia de suprimentos, né, fintechs, startups, enfim, ou o próprio setor de serviços, um Uber, ou abrir o seu marketplace, são opções concorrentes ao tradicional emprego longevo aí numa indústria tradicional, né? E os sindicatos também, outro player importantíssimo nessa relação, ele teve que se reinventar nesses últimos anos, principalmente vem desde a reforma trabalhista, que tirou a sua fonte de receita tradicional, né, e garantida para garantir seu sustento. Hoje ele tem que, além de se conectar no chão de fábrica, ele tem que achar outras maneiras de se conectar com os trabalhadores, levar uma mensagem via vídeo no WhatsApp para sensibilizar um tema importante, né? Como alcançar o trabalhador que não está ao alcance do microfone no caminhão na porta da empresa, né? Então, a gente viu muita reinvenção e ainda é necessária uma boa evolução nesse sentido, né? Mas são players aí extremamente atuantes e fundamentais para garantir essa transição para uma mobilidade do futuro. A legislação, principalmente falando aqui do Brasil, extremamente protecionista, os departamentos jurídicos das empresas se transformaram em verdadeiros bunkers aí de colocar receio e insegurança em tudo, porque a relação de trabalho que tem que ser pautada no interesse entre as partes, ela tem sempre um pé atrás. Será que se eu for por esse lado ou por outro, eu vou criar um problema trabalhista, um processo, enfim. Então ainda precisa de muita evolução na legislação, e prova disso é que 30% hoje dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade, né? Não tem uma carteira de trabalho assinada, né? Será que a gente consegue perceber alguma evolução nessa relação, Mauro? A minha perspectiva, o futuro da mobilidade não está na mesa de negociação, ainda infelizmente, né? Enquanto a gente vê cadeias globais, aí as grandes OEMs, pensando em eletrificação, mudança de portfólio, até mudança do modelo de negócio, aqui a gente testemunhou, mesmo nos períodos de maior crise, de pandemia, de querendo parar, proteger os trabalhadores, colocar em layoff, a gente viu a empresa ficando 4, 5 semanas de greve. Recentemente teve outra greve para discutir questões como vale alimentação ou questões básicas da relação de trabalho. Então ainda a gente está no maternal aí da discussão de futuro de mobilidade na mesa de negociação. E isso acaba resultando na desindustrialização do nosso país. A gente viu grandes montadoras saindo daqui. E será que nesse futuro da mobilidade a gente só vai ser um mercado consumidor? A gente sabe que o Brasil é conhecido por ter um mercado consumidor bem ávido, mas a gente também quer fazer parte desse protagonismo, né? A gente vê outras soluções, como os eVTOLs, o carro voador, né? Embraer está aqui. Será que a gente vai ver Gol, Azul fazendo convênios com empresas de fora, ou a gente vai também construir essa tecnologia, né? Hoje eu sou empresário do setor de energia, óleo e gás, e estou acompanhando essa mudança da matriz energética bem apreensivamente, e a gente sabe que a gente tem que se reinventar também. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso programa, sim, Mauro, e a gente quer provocar o pessoal para ter essa análise crítica e esse pensamento de como influenciar e participar das estratégias para que a gente não fique só assistindo essa questão toda da evolução de camarote, né? A gente quer construir isso juntos. É bem bacana quando você fala de demissão, né? Quantas vezes a gente não vive esses momentos dentro da indústria ocidental? E aí a gente vê a Fabiana, que teve a história dentro da Toyota,
e depois no curso ela vai contar. É um mundo totalmente diferente. E por isso que a Toyota está sempre na frente, porque muita coisa que a gente aqui tem que fazer com tanta dificuldade, com tanto trabalho e tal, já vem praticamente pronto, né, Fabiana? Já vem praticamente incorporado isso. E eu gostei de uma frase que você falou, Vinícius, você falou uma frase bem legal, não é o custo pelo custo. E isso é uma frase interessante, porque grande parte da indústria ocidental fica trabalhando em centavos. A gente sabe de redução de custo, você faz o carro, depois você reduz o custo dele, reduz a qualidade junto, e você fica trabalhando centavos por dia. E a gente vai discutir isso muito no nosso curso. Mas aí eu perguntaria para o Arnaldo, de novo, e pergunto para ele, porque está sempre lá nos Estados Unidos, tem uma empresa que faz uns 10 anos que todas as OEMs tradicionais têm uma certa previsão que não vai dar certo, mas faz uns 10 anos que eles estão dizendo que não vai dar certo, e é a Tesla. Né? Faz uns 10 anos que as empresas tradicionais estão dizendo, não. A Tesla não vai dar certo, ela não entende nada de carro, ela não tem como ir para frente. Só que faz tanto tempo que estão dizendo isso, não me parece que é a realidade. Será que a Tesla responde uma parte das nossas inquietudes aqui? E isso a gente vai levar para os alunos no nosso curso? Será que a Tesla é uma parte da resposta de tudo isso que foi falado até esse momento, Arnaldo? Conta um pouco. Olha, Mauro, resposta sim. Resposta sim. A Tesla tem, através dos seus líderes e todo raciocínio, né, estratégia do futuro de eletrificação, principalmente, tem respondido a todos os anseios aí do modelo de negócio. Eu vou fazer uma alusão, um case bem específico da Tesla, só para dar um gostinho ainda, que a gente vai discutir em aula, né? A Tesla está fazendo os carros elétricos, todo mundo sabe disso, mas ela está investindo muito, mas muito mesmo, na produção das baterias. Ela entende, né, que a montadora é uma integradora, mas o grande, né, o segredo aí, o molho da pizza, né, são as baterias. E eu vou explicar para vocês por que, né, é importante falar sobre isso e o que tem a ver conosco do nosso curso. Para vocês terem uma ideia, os veículos elétricos aí produzem zero, né, em termos de emissões lá no tubo de escape. Mas a sua cadeia de abastecimento, por exemplo, para fabricar essas baterias, tem uma grande, né, pegada de carbono. Então, não fala, nós vamos ser green, mas para produzir bateria hoje é uma grande. Por exemplo, né, as baterias dos veículos elétricos precisam do níquel. E, por exemplo, um caso clássico aqui, tem uma mina, né, de níquel aqui na Península Superior, em Michigan. Tá? Mas esse minério sai dessa mina, ele precisa ser enviado à Finlândia para ser derretido em lingotes, para ficar níquel. Olha só, vai para a Finlândia. E depois esse níquel tem que ser enviado para a China para ser processado e virar um cátodo de bateria. Então, aí, alguns desses cátodos ainda são enviados para os Estados Unidos, uma outra região, para voltar para a fábrica para ser produzida essa bateria. Então, para que um níquel realmente acabe em um carro elétrico, ele viajou 20 mil milhas, né, e produziu muita emissão de tudo quanto é combustível fóssil para ser uma alternativa green, alternativa verde. Então, a Tesla já está trabalhando nessa verticalização e do controle, né, da produção de baterias. Então, ela está trazendo toda a cadeia de suprimentos próximo e está investindo fortemente em fábricas. Então, uma coisa que o pessoal não comenta, porque fica muito concentrado no seu líder, né, e nas tuitadas aí do CEO da empresa e todos os desafios que ele coloca para a sociedade. Mas, em termos práticos, a Tesla vem respondendo fortemente com problemas, né, raiz na questão de ser verde, de trazer realmente os veículos elétricos como a grande alternativa do futuro, mas trazer isso em toda a sua cadeia. Então, não adianta você colocar, né, apenas uma máscara, dizer que você está fazendo uma produção. A Tesla atende. Não só isso, né? Ela coloca claramente, através dos seus comentários aí nas mídias sociais, por exemplo, de que se você está na sua função dentro da empresa, você tem que ser muito inovador. Não todas as funções terão, né, a questão da inovação, mas aquele que tem a caixinha, né, que a gente chama de caixinha numa empresa, uma função inovadora, e não inovar todos os dias,
a pessoa está no lugar errado, né? Ou não está acontecendo o que deveria acontecer. Então, esses pontos principais, né? Naquele nutrinome de processos, pessoas e sistemas de controle, a Tesla vem dando um show, né? Está dando uma goleada em toda a indústria, e a nossa previsão aqui dos especialistas que torcem, né? Daqueles inovadores que pagam o preço do pioneirismo, é que o sucesso ainda vai ser maior ainda. Já visto que falta bem pouquinho para a Tesla chegar no número 1 do mundo em todas as empresas, né? Então, inclusive das tecnologias. Então, a Tesla já é um case de sucesso, independente daí das torcidas contras, né? E cada vez mais o seu valor de mercado vai subir por esses, não só pela produção de veículos elétricos, pelo pioneirismo, mas a aplicação da tecnologia, integração com o ser humano, a experiência, né, de você ter um veículo que possa fazer tudo o que ele promete, e a entrega. E essa entrega que é, por exemplo, de ser green, né, de você ser verde e trazer o melhor para o planeta em toda a sua cadeia, não só no discurso. Então, é um caso de sucesso, e a produção de baterias é um ponto-chave, e eles estão atendendo isso na verticalização da produção e no investimento de tecnologias de outros minérios também, até orgânicos, num futuro bem próximo. A gente vê por aí, né, pelo próprio valor de mercado da Tesla e os distratores de plantão, dizendo que não é bem assim, e os valores estão indo, né? Quer dizer, passa ano, vem ano, e a gente sabe que o CEO é um pouco falador, mas os resultados estão aí. Os resultados estão aí. Eu acho que o Tesla é um modelo. Então, Arnaldo, o aluno, nosso aluno, vai poder aprender muito mais da Tesla no nosso curso, é isso? Sim. Eu estou acompanhando bem de perto todos os movimentos da Tesla, de todos os produtores de carros elétricos nos Estados Unidos e no mundo todo. Nós vamos trazer umas provocações, sim. Nós não temos todas as respostas prontas, Mauro, mas nós vamos, junto com os colegas, vamos trazer o questionamento, né, no livre pensar, e juntos nós vamos trazer as respostas. Então, estou acompanhando de perto esse movimento do mercado global, da produção de veículos elétricos, de pertíssimo a Tesla, bem de perto mesmo, e vamos trazer um painel assim, bem interessante. Eu vou convidar os colegas também a participar no dia, porque a discussão vai ser excelente, garanto para vocês. E é interessante essa discussão, né, da transformação digital, e perceber que é muito mais do que muita gente pensa, né? Todo mundo, se você perguntar hoje, fazer uma enquete, todo mundo é inovador, todo mundo está fazendo a transformação digital, e aí a gente vê o que é, de fato, né? Como as raízes, como dizia o Vinícius, como você estava falando também, que as raízes são muito mais profundas para promover esse processo, né? Não é tão pequeno assim, não é tão superficial assim, dizer que você é indústria 4.0, que você está fazendo a transformação digital. E aí eu perguntaria para o Teodoro que nesse trabalho todo, qual é o perfil, né? Quer dizer, se esse novo high potential, esse novo ser, né, que está empregado com alto potencial, qual o grau de empreendedorismo, mesmo trabalhando em uma empresa que tem um dono, uma empresa, uma sociedade anônima, mesmo que a empresa não seja dele. Mas eu perguntaria como que o empreendedorismo, e como que fatalmente isso estará no nosso curso, porque a gente sabe que, como já foi falado aí, entrar na empresa e se aposentar, ficar 40 anos e se aposentar, não parece ser o futuro. Então, o que a gente pode esperar desse pessoal, né? Como se desenvolve o empreendedorismo para essa nova geração, Teodoro? Qual que é a sua visão? O que você vai falar disso no curso? Basicamente, Mauro, o que a gente fala do empreendedorismo, dentro da indústria, a gente chama isso de intraempreendedorismo, né? É aquele profissional
capaz, que entende o mercado e vê a necessidade própria de se desenvolver para cumprir uma etapa, para inovar dentro da empresa. Basicamente, o que nós estamos vendo hoje é uma mudança no sistema de ensino, Mauro. A pandemia ela trouxe uma nova forma, né? Ela fez uma aceleração no processo de estudo, né? Do ensino à distância. Porém, isso daí é a ponta do iceberg. Basicamente, nós estamos mudando a forma de ensino e não o conteúdo. A próxima etapa do ensino, a próxima etapa vai ser muito profunda. O profissional ele vai ter que ser protagonista da própria carreira. O estudante também tem que ser protagonista do sistema de ensino. Ele vai questionar o conteúdo. Basicamente, Mauro, o novo empreendedor, o intraempreendedor, vai buscar muito o conhecimento aplicado, aquilo que ele realmente pode utilizar na indústria. Isso vai ser a base do profissional empreendedor do futuro, ou seja, aprender a empreender. O nosso curso, Mauro, ele explora as novas tendências da mobilidade urbana, mas, na verdade, o grande foco disso é tecnologia, sem dúvida, mas o foco é business, né? O foco é busca das oportunidades, quer oportunidade de negócio, quer oportunidade de carreira, né? Então, a ideia do nosso curso é justamente essa: reunir profissionais, promover troca de experiências e promover bate-papo e buscar um relacionamento com empresas empreendedoras, com empresas inovadoras, que nós temos muita empresa aqui no Brasil, infelizmente pouco divulgadas, mas, por exemplo, a gente já tem veículo autônomo rodando nos nossos canaviais. Pouca gente sabe disso. Agora, com a liberação do 5G, com a entrada do 5G, isso vai se incentivar bastante, né? Basicamente, o conhecimento que a gente está querendo trazer para esses novos empreendedores é um conhecimento que não se encontra nos livros. A gente não vai encontrar em nenhum vídeo do YouTube, né? Então, a ideia é congregar todo esse conhecimento e trocar experiência de tal forma que a gente consiga formar empreendedores e formar empreendedores. Então, é um convite que eu faço às pessoas que estão nos ouvindo, que têm interesse em se desenvolver, em empreender, em intraempreender, que se inscreva no curso. E você dizia também, nas nossas reuniões preparatórias, sobre palestras, né, que nós estávamos trabalhando para trazer palestrantes interessantes. Né? Quer contar um pouquinho dessa estratégia, Teodoro, que nós assumimos aqui como compromisso de todos os professores, esse trazer gente de fora para falar? Quer contar um pouquinho sobre isso? A ideia é trazer gente de fora, trazer pessoas que inovaram, trazer empresas de ponta, e, além disso, Mauro, não só trazer, como levar os estudantes para conhecer as instalações, para ver como é que se faz inovação, né? Então, esse é um ponto forte do curso também. Porque, inclusive, faz parte do curso algumas visitas, né? A gente vem discutindo também, a gente vem trabalhando nesse curso já há algum tempo, e todos nós estamos com muito carinho preparando não só palestrantes, pessoas influenciadoras, para vir aqui abrilhantar, mostrar um pouco da experiência no nosso curso, mas também visitas. De uma forma geral, a gente quer reforçar que não vai existir uma nova gestão sem a criação de um novo ecossistema. Talvez o Emerson possa falar alguma coisa sobre a importância de criar um ecossistema, e esse ecossistema
totalmente diferente. A gente conhecia o ecossistema, a montadora ou os fornecedores. Os fornecedores entregavam uma pecinha, essa pecinha era montada no carro, normalmente aparafusada no carro. Essa era a história da indústria automobilística. Quando a gente fala de nova gestão, nova mobilidade, Emerson, como é que fica, na sua visão, a criação desse ecossistema? Isso é uma coisa que já é realidade hoje, você expandir muito mais, né, do que uma relação entre fornecedor e cliente, né, mas criar um ambiente, né, em que uma troca de conhecimento, uma troca de atividades, ela vai ser muito mais comum do que simplesmente uma relação comercial pura, né? Então, quando se fala em desenvolver um ecossistema mais complexo, hoje isso já é uma realidade com todas as startups que hoje se fundem, se conhecem, se trocam informações. Existe aqui em São Bernardo, no ABC, existe o ABC Valley, que é um ecossistema já neste formato, tá? Em que as diversas categorias de serviços, elas acabam sendo se unindo para entrar dentro de uma empresa como um pacote único de serviço. Tá? A gente tenta desenvolver, inclusive, esse tipo de distribuição de conhecimento, tá? De uma forma que seja acessível a todos e, como eu comentei, deixa de ser uma relação comercial, tá? E passa a ser uma relação de contribuição. Tá? Então, a gente vai explorar muito no nosso curso essa questão de desenvolvimento de ecossistema, desenvolvimento de parcerias, de você buscar serviços em um polo único, tá? Para que você possa trazer as informações de vários canais, mas dentro de um mesmo local, né? Faz parte da mobilidade isso tudo? Claro que faz, né? As pessoas estão cada vez, como a gente falou no início, ficando dentro dos seus lares, e como é que eu consigo chegar do ponto A ao ponto B, como é que eu consigo trazer um produto do ponto A ao ponto B da forma mais rápida e mais eficiente e mais barata, é claro. Né? Então, essas parcerias, esses ecossistemas estão se formando, não só pensando em tecnologia, mas pensando também em conhecimento puro. Né? Para um pouco aquela questão de concorrência que existe hoje, tá? Do tipo, olha, esse cliente é meu, eu vou guardar ele dentro do meu bolso aqui, não vou compartilhar com ninguém, e passa a existir um processo mais de colaboração, né? Em que, olha, eu tenho esse cliente aqui, mas olha, eu tenho aqui um parceiro meu aqui que eu fiz e que conhece um pouquinho mais sobre o assunto A, o assunto B, o assunto C, que eu posso estar agregando dentro de um processo, tá? Agregando dentro de um projeto. Então, assim, os projetos passam a ser muito mais colaborativos, né? Já existem hoje vários espaços criados, como a gente já sabe, para startups aí, o Cubo, né? E outros espaços em que juntam e se tornam ecossistemas, mas existem algumas coisas muito mais virtuais acontecendo e numa dimensão muito maior, né? Hoje, o work any place, anywhere, né? Ele já é uma realidade. Né? Então, hoje os projetos não estão mais limitados somente em um espaço físico. Né? Hoje a gente tem gente trabalhando em projetos que estão em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer parte. Tá? E isso não impede mais, não é mais um impeditivo. Então, a criação de um ecossistema, e ele tem que ser sustentável, é óbvio, né? Ele tem que estar crescendo, ele tem que estar enraizado, isso tem que estar gerando frutos a todo momento, já é uma realidade. Aí é o que vai acontecer daqui para frente cada vez mais. Tá? Então, a colaboração passa a ser muito maior do que a competição pura, vamos dizer assim. Tá? Então, esse é o conceito que a gente vai explorar bastante, trazendo também convidados que estão dentro de um ecossistema como esse, que desenvolvem processos como esse, dos mais diversos níveis que vocês possam estar imaginando. Tá? Então, a gente vai trazer convidados, não vamos dar spoiler nenhum agora, mas vai ter gente muito bacana que está ligado nesse processo de inovação, que está investindo em meios em que antigamente a gente nem podia imaginar que poderiam existir, tá? E que vão estar presentes para estar palestrando também junto com todos nós aqui do curso. Tem uma questão interessante que você abordou, Emerson, e eu vou pedir a palavra do Vinícius, é relativa a isso, né? Você mencionou colaboração, né? E nesse momento o Pedro Moral ele nos pergunta assim, poxa, mas como é que fica, né? A gente conhece competição, colaboração, né? Então todos nós que passamos pela indústria automobilística
a gente está mais preparado para dar uma dentada, né, do que dar um afago, do que trabalhar conjunto. Essa é a verdade. Nós somos treinados para competir, competir e competir. Vinícius, as relações que você estava mencionando, as relações trabalhistas, as relações dos empregados com as empresas, com a empresa e com outras empresas. Vinícius, conta como que a gente vai ensinar no nosso curso esse negócio de colaborativo, porque não adianta eu escrever um slide e falando, olha, a partir de agora você tem que ser colaborativo. Eu acho que é um pouco mais complicado do que escrever um slide dizendo, olha, a partir de amanhã seremos todos colaborativos. Como é que a gente treina, Vinícius, as pessoas a serem colaborativas? Maurão, isso aí está muito atrelado à questão da transformação cultural nas empresas, quando a gente quer buscar um comportamento diferenciado, esse espírito de colaboração e não ter um devorando o outro, como a gente já testemunhou em muitos ambientes, isso não precisa ir muito, só deixar para os cargos mais elevados, desde um programa de estágio, um programa de trainee, a gente testemunha, às vezes, programas onde o pessoal é incentivado a um engolir o outro porque não tem espaço para todos, né? Então, como eu falei, nessa mudança de protagonismo, onde a escolha de onde os talentos vão querer atuar, onde eles vão querer se desenvolver, isso passa muito em estar num ambiente onde a cultura esteja alinhada com aquilo que a pessoa, com os valores da pessoa, do profissional. E as empresas estão cada vez mais percebendo que investir em iniciativas ESG, em ter uma cultura colaborativa e tudo mais, isso é fundamental para atrair e reter os talentos, né? Não é da noite para o dia, uma transformação cultural passa por uma questão contínua de investimento, não só, outro dia eu vi um post, não é só um comunicado na parede que vai mudar a cultura, é o comportamento da liderança, é o comportamento das equipes, e como as oportunidades são preenchidas, para quem tem oportunidade, que tipo de perfil você está querendo quando você investe em talentos, e isso não é da noite para o dia mesmo, um investimento cultural. E no nosso programa a gente vai falar muito disso, de como você se colocar de maneira colaborativa nos projetos, nessa transformação, para você nem ser engolido e nem querer engolir ninguém. Acho que isso faz parte da essência do profissional do futuro. Legal, obrigado, Vinícius. E como o nosso curso ele é pautado justamente na experiência, né? Porque senão a gente podia fazer uma recomendação de livros, não precisava ter o curso, ou a gente dava uma lista de vídeos no YouTube, mas a gente está... o que é aqui é um curso de pessoas que viveram. Então, vou perguntar para a Fabiana. A Fabiana, ela passou pela transformação. Ela saiu de uma empresa ocidental e foi trabalhar numa empresa oriental, foi trabalhar na Toyota. Fabiana, como é que você foi transformada? É você que passou por esse processo. Como é que você se sentiu sendo transformada? Porque você teve essa adaptação, foi um êxito para você. Você conseguiu passar de um lado para o outro. Mas conta um pouco das dores e conta como é que você vai passar essas dores e transformar isso em aula para os nossos alunos. Legal. É bastante interessante, né, Mauro? Porque eu fui nascida e criada nas montadoras ocidentais e ao chegar em área de qualidade, em sistema de gestão, qualidade de produto, processo e normatização, né? ISO 9, 14, ATF, que tais. E quando eu fui para a Toyota, eu fui fazer uma coisa totalmente diferente, que era fazer o desenvolvimento do sistema Toyota de produção na cadeia de fornecedores. Então, ali já foi uma quebra de paradigma gigante, porque eu estava no by the book americano, eu entendia a norma, mas eu não conseguia ver como as pessoas não usavam aquilo como gestão. E aí entrei numa empresa que, falando, né, em norma, não utiliza
a norma ISO 9000, né? Não utilizava, dependendo da planta, e girava um sistema eficiente. Então, um dos primeiros paradigmas que eu quebrei foi justamente ver, eu falei, puxa, peraí, como é que pode, né? Tudo que a gente viu, papel atrás de papel, faça desse jeito, siga o que está no livro, você não pode fugir do livro. Como é que aqui a gente não tem nada escrito? E todo mundo trabalha, né, dentro de um sistema eficiente. Então, a primeira dificuldade foi ver isso. Eu saí do ocidental, né, e abri a cabeça. E aí, o que eu trago de experiências são várias histórias, mas uma delas é o choque da diferença do pátio de não conforme. Eu adoro trazer esse caso. Eu não só trabalhei em OEM, como eu também trabalhei em Tier 1. Então, eu conheço não só como dentro, né, como a montadora, mas também como fornecedora. Então, eu conheço GM, Ford, Fiat, enfim, todas. E uma das coisas que sempre me chamava atenção, porque por ser uma pessoa de qualidade, eram os pátios de não conforme, cripple ou não conforme. Muito que bem. Aí, ao entrar na Toyota, aí pela primeira vez na planta de Indaiatuba, onde faz o carro da Corolla, eu falei, quero ver. Pois bem, são 3 vagas de produto não conforme. O 4º carro para a linha. Aí eu falei, rapaz, o negócio é muito diferente. Eu comecei a ver que tudo que eu aprendi na montadora, né, nas americanas, eu vi na Toyota funcionar. Entenderam? O papel, as aulas, os conceitos, as ferramentas, tudo isso eu aprendi nas montadoras ocidentais. Mas ver funcionar como cultura, independente de norma, independente, né, de você ter ali alguém te cobrando, e sim, todos indo do mesmo lado, foi realmente um choque muito grande. Demorou aí um tempinho para eu adaptar, para eu girar a chave. Girar a chave porque eu era uma mulher, indústria automobilística, numa empresa com uma cultura oriental, tradicional japonesa, enfim, indo para um departamento novo. Então, havia também uma série de tradições dentro, né, da cultura japonesa, que, por exemplo, o departamento de Kaizen é um departamento diferenciado, né, é um grupo que está acima. Então, chegar lá, né, mulher, e já entrar nesse nível acima, foi difícil, assim, pela cultura oriental. Em momento algum, ninguém faltou com respeito algum. É cultural de entender, o japonês ele vai testando, até a hora que ele pega confiança em você. Demora, mas ele vai. E todos, por quê? É deles, eles precisam, né, trabalhar isso como forma de união. O japonês não toma decisão sozinho, então a gente tem que trabalhar em grupo. Então, tudo essas mudanças... mas nas outras a gente trabalhava em grupo também. Trabalhava, mas a decisão não era ali tomada no chão de fábrica. A decisão ia lá para o staff, para o quality office, iam para as outras áreas. Então, tudo isso dá um dinamismo, dá uma reação, uma flexibilidade. Todas essas gestões aí que eu aprendi nas ocidentais, eu tive a oportunidade de ver e viver. E aí, sim, é a transformação que mudou a chavinha, né? Eu saí da qualidade e tive a oportunidade de viver o sistema Toyota de produção, ser treinada por 6 excelentes, e vou trazer, né, para o curso exatamente, além não só casos da automobilística, porque eu também já estou há 12 anos fazendo consultoria nas mais diversas áreas dos setores de dados e office, mas também para mostrar que essa cultura ela pode estar em outros serviços, outros produtos, outros processos, da padaria ao posto de gasolina. Por quê? Porque é uma forma de pensar.
Não é uma ferramenta, não é um kit. Ah, eu quero fazer Kanban. Não, você não quer fazer nada. Kanban você não vai fazer. Entendeu? E aí essas discussões de experiências que eu tenho, né, na minha vida como consultora também vão ser abordadas justamente porque elas saem do ambiente da manufatura e mostram, né, a abrangência de uma cultura, de uma forma de pensar que, novamente, pensando como Toyota hoje, uma empresa de mobilidade, ela não muda a essência. O pensamento, a forma, né, o Lean Thinking é exatamente o mesmo. Ah, bacana. Eu tenho certeza que todo mundo que fizer o curso vai escutar muito mais dessas histórias que você contou para a gente agora. Obrigado, Fabi. E caminhando para os últimos minutos da nossa live, eu vejo o Teodoro. Acho que o Teodoro quer fazer um comentário. Acho que ele vai dizer assim que ele nunca viu um pátio não conforme na vida dele, ele não entendeu. Eu acho que ele quer que você explique o que é isso, porque ele não conhece. Teodoro, você está no mute. Não, não estou mais. É que eu não aguentei, Mauro. Quando ela falou que tinha espaço para 3 e no quarto parou, Fabiana, eu tinha 3.000. 3.000. Aí, quando não tinha mais lugar para pôr, parou. Olha, você viu que eu não falei, né? Eu sei, eu fazia aging de pátio de não conforme, aquele sol da Bahia, contando carro, mas é isso aí. E não só, né? Em todas. Fiat, né? Todas elas têm essa forma de pensar, e que não é a essência. Né? Assim fica fácil. Então, temos muitas histórias iguais a essa, tá? E muitas visitas à Toyota e a gente pode verificar a diferença de pensamento. O que é uma filosofia de trabalho e o que é a aplicação de ferramenta sem filosofia. exatamente. Então, eu acho que todos são... Primeiro, a gente agradece enormemente todos que se conectaram com a gente nessa live. A gente também abre novamente as portas ao Instituto Mauá Tecnologia, abre as portas para ingressarem nesse curso. Promete ser um curso bastante diferente, bastante criativo, com sem respostas prontas e muito mão na massa, e muita história que a gente vai contar, e muito palestrante, e muita simulação, e muita visita. Então, eu acho que é um curso que vale a pena as pessoas considerarem aí. Como diz o Arnaldo, tem que estar preparado, a gente não sabe o futuro é incerto, mas a única coisa que a gente sabe de certo do futuro é que a gente tem que estar preparado, mesmo para incertezas, mas a gente tem que estar preparado. Então, espero contar com boa parte de vocês que estavam hoje com a gente no nosso curso e a gente se vê mais à frente. Legal, muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, gente. Até Boa mais. noite a todos. Até mais. Nossa.